Olá. Olá, boa noite. Boa noite, professoras, professores, estudantes e colegas da equipe de trabalho. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este encontro virtual para a troca de conhecimentos sobre o tema Avaliação da Aprendizagem no Ensino Remoto. Sou Ivetilde Delgado, pedagoga na equipe de assistência estudantil Campus de Imperatriz, mulher parda, cabelos lisos, cortados acima dos ombros. Estou usando camisa azul marinho ao fundo de uma parede de cor clara. Antes de iniciarmos a apresentação temática, queremos expressar nossos sentimentos de pesar a todas as famílias que perderam entes queridos neste período de tantas perdas. Dentre elas, nossas professoras e professores, público-alvo deste nosso momento, a quem já agradecemos por aceitarem o nosso convite. Obrigada a cada professor, a cada professora, estudante e demais pessoas conosco conectadas. Agradecemos também aos nossos técnicos do STI, Wesley Carneiro e Ivan Arouxa, ao tradutor intérprete de Libras na UFMA, Jean Carlos Pinheiro, que compõe a equipe do curso de Pedagogia. Obrigada, rapazes, por colaborarem conosco, tornando o nosso encontro virtual de aprendizagem mais aberto, com maior acessibilidade, fortalecendo a luta por uma educação pública mais inclusiva. Em dias tão conturbados, que nos trazem tão fortes sentimentos de tristeza e angústia, temos que continuar apostando em ações positivas. Assim, a equipe de assistência estudantil Campus de Imperatriz, extensão da PROAS, que é uma pró-reitoria que trabalha na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento, melhoria de desempenho acadêmico e da qualidade de vida, somos uma equipe multiprofissional. Atuamos em 3 frentes, com assistência social, pedagógica e psicológica. Desenvolvemos localmente ações que visam garantir a permanência do estudante em situações de vulnerabilidade socioeconômica, para a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação, viabilizando a igualdade de oportunidades para a melhoria do desempenho acadêmico. Há poucos dias, por exemplo, promovemos uma palestra que trouxe a reflexão sobre o luto nesse contexto de pandemia. E hoje, nosso tema é fruto de sugestão de colegas professores, professoras, como continuidade de formação continuada que fazemos em parceria com a coordenação de cursos do nosso campus. Queremos, neste momento, ainda lembrar que, conforme as orientações da gestão superior da UFMA, estamos em trabalho remoto, com atendimento presencial por agendamento pelos canais institucionais de comunicação da UFMA. E para a divulgação de nossas ações, temos o Instagram assistenciaestudantil.ufma.br. E agora, para apresentar nossa palestrante, convido minha companheira de equipe, Jaciara. Todas, como o Ivetilde falou, eu sou pedagoga da equipe também de assistência estudantil, sou negra, cabelos cacheados, tenho 1,55 m de altura, e vou falar um pouco da dinâmica, como é que nós vamos interagir durante a exposição da professora Alana Carvalho. Enquanto ela estiver fazendo a exposição do conteúdo, vocês já podem ir interagindo conosco, colocando suas dúvidas, né, suas interações, e a gente vai quando ela finalizar, nós vamos selecionar algumas perguntas para que ela responda e
que possa nos ajudar com as nossas dúvidas. Vamos também, eu acho que o link da frequência já está na descrição do vídeo, né? Quem já fez a inscrição na plataforma Siga Eventos, vai preencher a frequência, só precisa preencher a frequência para ter direito à certificação. Quem está chegando agora, nós recebemos inscrições de todos os estados, né? A professora Alana é blogueirinha, né, youtuber, então os seguidores dela são fiéis, estão nos acompanhando hoje aqui. Escrevam aí, né, no chat também, de onde vocês estão, para a gente, para nos situarmos melhor. Quem está chegando agora, pode fazer também a inscrição no Siga Eventos, o link também está na descrição do vídeo, e depois assina a frequência, tá? E quem já fez a inscrição, só assina a frequência. Então, eu quero chamar agora aqui ao nosso palco a professora Alana Carvalho, né? Eu vou falar um pouco aqui do currículo dela. A professora Alana Oliveira Pereira Carvalho é doutora e mestre em Educação Brasileira, na linha de pesquisa, avaliação educacional pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, ela é professora e diretora de ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Horizonte. Quero agradecer de antemão, professora Alana, a sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos conosco e engrandecer, né, a nossa instituição com suas contribuições. A professora Alana foi muito solícita, né, se disponibilizou na hora que eu fiz o convite. Então, professora, eu nem tenho palavras para lhe agradecer, o quão é importante a sua contribuição para a nossa live, para os nossos docentes. Temos também muitos discentes inscritos, professores de todos os estados, de todas as instituições. Então, muito obrigada, viu, professora? E agora, a bola está com você. Fique à vontade, tá bom, professora? E depois que você fizer a sua explanação, a gente retorna com as perguntas, com as dúvidas. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Jaciara. Já dou a boa noite aí para todo mundo que está aqui no chat, já estou acompanhando, estão chegando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu espero realmente alcançar aí as expectativas de vocês. Afinal de contas, falar de avaliação não é algo tão simples, né? A gente precisa conhecer um pouco a respeito da do nosso sentimento, da nossa memória, para ativarmos aí algumas práticas que nós temos vivenciado nos dias de hoje, e no ensino remoto elas se tornam ainda mais desafiadoras, a depender de como nós fazemos essa interpretação, não é? Pois bem, vamos lá, vamos começar o que interessa de fato, né? Então, já dei aí o boa noite, já disse para todo mundo, sextou hoje, né? Hoje a gente vai fechar a semana com chave de ouro, né? Ontem, feriado, a gente descansou um pouquinho, aí hoje a gente sente vontade de descansar mais um pouquinho, né? Mas estamos aqui na luta, estamos aqui na labuta e vamos fechar essa sexta-feira com chave de ouro. Como a professora falou, né? Logo no início da sua fala, a gente teve muitas perdas durante esse tempo e eu me solidarizo com todas as famílias, né? Com todos os amigos que tiveram a partida de um ente muito cedo, não só por conta do Covid, mas por conta de outras enfermidades também. Tive muitos amigos que partiram cedo e toda essa dor, toda essa saudade, só o tempo, né, vai conseguir curar tudo isso que a gente sente, né? E a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o dom que nós temos nas nossas mãos e em respeito a essas pessoas, em respeito à alegria que elas emanaram nas nossas vidas, a gente tem
mais do que o compromisso, né? Nós temos a responsabilidade de viver essa vida com muita sensatez, com muito equilíbrio, com muita honestidade, com muita franqueza e, com certeza, indispensavelmente, com muito amor, né? Então, eu espero que tudo que nos acontece não sejam só experiências, mas que sejam aprendizados. E a gente se avalia a todo momento com relação a isso, né? A gente avalia nossos sentimentos, a gente avalia nosso estado de espírito, avaliamos as dimensões que nos regem, não só dentro da academia em si, mas a gente avalia a nossa sociedade como um todo, né, dentro da nossa profissão docente. Então, isso é inerente a nós, né? Então, falar de avaliação é também falar de humanidade, é também falar de honestidade, né? Então, queria começar a minha fala dizendo isso. Enfim, a gente somos humanos, né? Somos todos humanos, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um astral muito alto, né? Gosto muito de sorrir, de compartilhar só coisas boas, mas chega uma hora, com certeza, que com o outro a gente também se solidariza por tudo que se tem vivido, que não é só flores, né? Não são só flores, né? Não são só alegrias. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos trabalhar para a gente ter aí essa autenticidade do nosso ser constatada nessa vida, né? Então, vamos lá. Gente, como a Jaciara me apresentou, eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará e hoje eu atuo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no Campus Horizonte, né? Além da vida acadêmica, eu sou uma mulher cearense. Eu tenho uma pele clara, tenho os cabelos encaracolados na altura dos ombros, uso óculos. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta de gola. Atrás de mim tem um fundo completamente branco. E eu sou apaixonada pela educação. É uma coisa que me motiva, que me enche os olhos, que me alegra, que me deixa, às vezes, revoltada, falar de educação, né? Mexe com todos os meus sentimentos, mexe com todas as minhas emoções e mexe com a minha missão de vida, que eu escolhi para mim. Então, quem depois for me procurar aí para conversar sobre educação, eu agradeço, eu adoro conversar sobre isso, tá? Depois eu deixo meus contatos das redes sociais, muita gente boa tá aqui, muito colega já de outros canais, né? Que nem o Pedro, a Vilma, a Alexandra, então sejam bem-vindos, todo mundo. Desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Eu acho que falar de educação desperta em nós muitas angústias, muitas dúvidas, mas também desperta em nós muitas alegrias, conquistas e experiências, né? E isso é aprendizagem não só para nós, mas para os nossos colegas. E eu sou uma curiosa das novas tecnologias, então, antes do ensino remoto, eu já trabalhava com metodologia ativa, já trabalhava com o Google Classroom, né? O Google Sala de Aula, e já trazia para os meus alunos essa visão de nós conseguirmos ter essa motivação, né? Não só de nos formarmos nas tecnologias, mas também de nós operacionalizarmos elas nas salas de aula com os nossos outros alunos, né? Então, eram discutidos em sala de aula questão de acessibilidade, de equipamentos, e isso eu estou falando de meados de 2016, 2017, né, quando não se tinha nem o sinal da pandemia em vista. E hoje nós vemos que todas essas discussões, elas são ainda mais aprofundadas, elas são ainda mais lacunadas, porque a gente vê a necessidade que nós temos materializada de muitas regiões, muitas escolas, muitos alunos, e aí crianças, jovens, adultos, que não têm minimamente o acesso à internet ou a um smartphone ou a um outro equipamento que faça essa conexão, né? Então a gente vê aí as discrepâncias desse Brasilzão.
E aí, não só a tecnologia me chama a atenção, obviamente, na educação, mas a minha formação, ela já traz que eu sou também estudiosa do fenômeno de avaliação, e a avaliação, ela foi salutar na minha condição de formação. Eu sou licenciada em pedagogia, eu sou pedagoga de formação, e para mim foi essencial, porque eu me perguntava se a gente trabalha com valores, com socioemocional, se a gente trabalha com toda essa bagagem que vem para além do conteúdo, né, para além das lacunas cognitivas dos nossos alunos, por que a avaliação, ela muitas vezes desrespeita o processo de aprendizagem ou desrespeita a pessoalidade do indivíduo, né? O indivíduo como criança, como jovem, como adulto. Então, a avaliação sempre me chamou muita atenção. Tive uma experiência muito bacana na UFC, que eu gosto de fazer essa fala porque eu gosto de expor para os meus colegas professores o quão importante é a gente ofertar bolsas e ofertar oportunidades para os nossos alunos que estão na graduação, que estão em cursos tecnológicos, buscando aí nos cursos técnicos também a profissionalização, ofertarmos bolsas de pesquisa, de extensão, para que eles possam reconhecer a materialização da pesquisa, né, no chão daquilo que a gente pesquisa, né? No meu caso, a escola. Então, eu vivenciei durante a minha graduação um cenário muito bacana junto da avaliação. Na época, eu estava vinculada ao PAIC, aqui no estado do Ceará, junto à SEDUC e à UFC, e aí eu consegui olhar com outros olhos todo esse processo das avaliações em larga escala e comecei a pesquisar sobre isso. E aí foi o meu TCC, foi a minha dissertação, foi a minha tese, não necessariamente a avaliação em larga escala, mas na seara da avaliação. E isso só foi graças, obviamente, que teve a minha força, teve a minha dedicação, mas também, até hoje, eu sempre comento isso, eu sou muito grata pelos professores que, mesmo com a carga horária muito alta nas universidades, né, na UFC, eles se propuseram a ofertar bolsas de pesquisa, de graduação, de extensão. E isso foi um diferencial, foi um divisor de águas para mim, né? Então, hoje eu tento galgar aí também essas oportunidades para os meus alunos, porque isso é algo circunstancial para a nossa formação como professores. A gente viver o chão da sala de aula desde o primeiro dia da nossa formação como professores, para sermos professores de uma dimensão que a gente ainda não consegue captar, porque o PIBID e a residência pedagógica, elas são políticas recentes, né? Então, já tem feito já tem tido um grande destaque para a nossa formação inicial de professores, né? Mas, enfim, gosto de fazer esse adendo, porque vocês percebem que eu faço também uma autoavaliação, né? Acabo fazendo uma autoavaliação da caminhada. Gente, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lance da autoavaliação. A gente vai utilizar o Padlet como uma ferramenta de interação. A gente vai conceituar, de fato, a avaliação da aprendizagem e, por fim, eu vou trazer algumas ferramentas que eu utilizo, que eu já utilizei, para a gente pensar nessa avaliação do ensino remoto, tá? E aí, quem quiser fazer, esqueci de comentar, quem quiser fazer já o download desses slides, dentro dos slides tem outros hiperlinks, você pode abrir aqui a descrição desse vídeo, né? Se você estiver no chat, você fecha, a descrição ela fica no Vzinho, na parte inferior direita, abaixo do vídeo, e aí quando você abre pelo celular, você tem a descrição do vídeo. Se você estiver no computador, é só você ir em mostrar mais abaixo do vídeo que você consegue ver a descrição. E aí o link dos slides já está disponível para vocês fazerem download, ok? Instrução pública, né? Todo mundo pergunta, cadê os slides? Vão me mandar os slides? Quando vão me mandar, né? Então já deixa os slides preparados para vocês fazerem um download, tá bom? Gente, então vamos aqui utilizar o Padlet. Como que a gente vai fazer? Calma. O link tá aqui na descrição do vídeo. E aí, quando vocês abrirem o link do Padlet,
vocês vão responder clicando nessa bolinha com mais dentro. O objetivo do Padlet é que vocês coloquem o que representa vocês antes do ensino remoto e o que representa vocês agora. E aí vocês podem escrever, vocês podem colocar um áudio, vocês podem colocar uma figura, desenhar. Como que vocês fazem isso? Depois que vocês clicarem na bolinha com mais dentro, vai abrir uma outra tela, esta aqui, ó. Estou passando aqui o cursor agora. E aí vai ter anônimo para quem não está vinculado a uma conta no Padlet e vai aparecer o nome se você já tem login no Padlet, tá? Então, se você for anônimo, coloca teu nome no título para a gente conseguir identificar, ok? Se você já tiver login, não precisa fazer isso. E aí depois você vai justamente responder. E aí você pode clicar aqui nesses 3 pontinhos que ficam ao lado direito da câmera, que tem as opções de upload, link, Google, foto, desenho, e aí vocês podem postar o que vocês acharem mais interessante, ok? Então, vou dar um minutinho para vocês fazerem isso, pode ser? Responder as 2 colunas, e enquanto eu vou só tomar um golinho d'água, beleza? Pronto, gente. Já estou aqui no Padlet para ver o que é que vocês estão postando. Aí eu pedi para que vocês colocassem o nome, porque a gente vai fazer, na hora que eu vou apresentar, vou fazer essa comparação, né? Do antes e do agora, tá bom? Bom, então vamos lá, olha só, a Sheilinha já colocou a figura aqui, uma imagem ainda piscando, né? Sextou bem, né, Sheilinha? Keep calm and work hard, né? Calma. Trabalhe duro que vai dar tudo certo, né? Não tem o que vai dar tudo certo, mas é o que estou dizendo. A Rosana colocou, deve estar escrevendo aqui ainda. A Kíria colocou, né, que ela estava bem nervosa, bem ansiosa, e agora ela já está bem confiante, né? O Ribamar colocou que era ensino tradicional, atividades experimentais, né? Ele é da área de química, então com certeza sente muita falta do laboratório, né, Ribamar? E aí agora ele já ainda está escrevendo, mas ele já está se adaptando à nova realidade e está fazendo essa transição. O Pedro antes tinha falta de tempo e limitações, né? E aí como é que está o Pedro agora? Deixa eu achar aqui. Ele está se organizando com as novas ferramentas, que bacana. A Cláudia não conhecia as novas tecnologias, mas já estou percebendo que ela é usuária do Padlet, né? E agora ela está conhecendo um pouquinho mais dessas tecnologias, né? Neymar está escrevendo ainda. Alguém tranquila que eu não sei quem, alguém feliz que eu não sei quem. A Nairi, comodidade. Deixa eu ver aqui, então, se a Nairi já respondeu agora. Aqui, integração tecnológica. Muito interessante, hein? Olha, a Érica estava presa à sala de aula e colocou uma imagenzinha aqui da sala de aula para a gente. Olha que bacana. E agora, Érica?
Vou esperar você responder. A Luzielta também está respondendo. Marcelo, o ensino remoto já fazia parte da minha vida. Sério, Marcelo? Que bacana, cara. E aí agora já era familiarizado, né? Você ainda está escrevendo aí. Cleonilde tinha dificuldade, tem gente escrevendo ainda. Adriana, ela estava muito apreensiva, com receio de não dar conta, e agora está aprendendo sempre. E agora está muito boa com as experiências aí, a troca com os colegas, com os alunos. Tem sido muito boa a experiência. Muito bom. A Aparecida colocou uma tartaruguinha. E agora, o que é? É uma lebre correndo? Né? Acho que é, né? Era uma tartaruguinha e agora é um animalzinho correndo bem rápido. Janaína já tentava usar algumas informações, né? Algumas metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas. E agora, Janaína, vou esperar você colocar aqui. Olha, já tem a Érica aqui. Vou voltar lá na Érica, que ela já postou agora, ó. Presa na sala de aula e agora? A criatividade é a inteligência se divertindo. Uau! Que massa! Muito bacana, hein, Érica? Muito bacana. Luciana também desconhecia as novas tecnologias. Como é que tá agora, Luciana? Me conta aí. Dinalé ainda não tinha vivido essa experiência. Olha aí, ó. A Adriana aqui já comentando da Janaína, dentro do post da Janaína. Alguém vivia com muita dor de cabeça. O Luziel conhecia um pouco da literatura infantil, agora conhece bem mais. Tem que fazer as atividades com o filho ou a filha em casa, ou o sobrinho ou a sobrinha. Um mundo diferente, nada se compara ao presencial olho no olho. Antes utilizava eventualmente algum recurso, tinha-se muita dificuldade, desconhecia a essência das metodologias ativas, né? Hoje as ferramentas são utilizadas com maior autonomia. A Dinalé está bem tranquila. Neymar agora ficou mais atuante. O Luziel ainda tem incerteza e dúvidas, ótimo. A Rosana de agora está dentro da cultura maker. Massa. Muito bom. Alguém aqui está se adaptando, muito legal. Eu sei que eu dei pouco tempo para vocês, tá? Depois vocês podem reclamar comigo, não tem problema nenhum. Mas a intenção era que vocês pudessem participar do Padlet e que vocês pudessem, ao responder essas perguntas, trazer elementos da autoavaliação, trazer variáveis ou emocionais, ou profissionais, ou comportamentais, ou sociais, e vocês trouxeram isso na fala de vocês, não é? E eu não estipulei critérios, eu só pedi para que vocês representassem a vocês mesmos. Então, vocês quem foram fazendo esse percurso, fazendo vale, meu Deus, a palavra agora não sai. Fazendo aí esse limite, né, entre o que você ia colocar ou não, entre o que realmente te representa ou não. Então, você trouxe aquilo que foi mais importante. E o bacana dessa ferramenta é que eu já vi aí que outras pessoas comentaram os posts, né, umas das outras, e você também tem a possibilidade aqui dentro de avaliar o que as pessoas estão postando, né? Então, acho que vocês viram, por exemplo, a Mariana colocou aqui, né, possibilidades, eu coloquei aqui um curtinho da Mariana, ó, aqui no da Rosiane também, ó, o coraçãozinho. Então, a gente tem essa possibilidade de ir interagindo com vocês dentro da ferramenta, né? Ou de forma síncrona, como nós estamos agora, ou de forma assíncrona. E aqui o Padlet, ele tem vários formatos. Vocês, quem não conhecia, que está utilizando hoje pela primeira vez, dá uma fuçada aí, procura os recursos, é bem interessante. E se você se sente ainda muito inseguro, tem um vídeo lá no meu YouTube, lá no meu canal, sobre o Padlet, você pode acessar. E aí você pode ir fazendo algumas atividades com ele
E aí, entendendo essa ferramenta, e aí depois, quem sabe, até utilizar ela como um instrumento de avaliação, né? Não sei, quem sabe? E aí, o que eu queria trazer para vocês era justamente essa ideia, minha gente, de que a autoavaliação ela é pertinente, ela é necessária, e que nós precisávamos e precisamos sempre parar para pensar o que nós sabemos ou o que nós pensamos a respeito de algum conceito para transpor o que aquele conceito realmente significa. Então, uma coisa é a gente achar que é avaliação e outra coisa é a avaliação. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa que a avaliação é prova, nós não temos ainda o total conhecimento do conceito de avaliação, porque prova faz parte da avaliação, ela não é sinônimo de avaliação. A avaliação é um fenômeno maior. E aí, quando vocês estão aqui se representando e ao mesmo tempo se autoavaliando, eu não posso dizer que vocês são o que vocês escreveram, porque aquilo ali é só uma parte do que vocês escolheram, do que vocês elencaram para representá-los. O que talvez tenha sido mais crucial para vocês de aprendizagem, de transposição, etc. E aí, essa autoavaliação ela é importante para que a gente possa ter a consciência de que a todo momento nós aprendemos. Então, é importante a gente sempre pensar, antes do remoto e agora, o que a gente viveu de significativo, como que a gente reconhece a aprendizagem e a avaliação, e como que a gente reconhece as nossas características profissionais, antes e agora. Porque, de fato, como eu havia falado no início, muitas situações se tornaram ainda mais desafiadoras, ou muitos conceitos se tornaram ainda mais difíceis de interpretação, por conta do meio em que nós estamos envolvidos e vivendo, tá? Então, quando a gente pensa no conceito da avaliação, olha só o que eu trouxe para vocês. Eu vou ler então, tá? É o fenômeno no processo de aprendizagem que, a partir de instrumentos, ferramentas e técnicas, possibilita a coleta de dados relativos a este processo, analisando-os, sintetizando-os e comparando-os a um padrão previamente estabelecido, para então gerar decisão e atitude. Eita, Lana, essa definição é muito ampla, né? Muito grande, né? Mas olha só como esses elementos eles vão se relacionando e eles vão se complementando. Vamos lá. Entenderam que a avaliação é diferente de prova? Beleza? Até aí tudo bem? A avaliação, então, é este fenômeno que eu acabei de descrever. E prova é um instrumento de avaliação. É uma forma de coleta de dados. E a avaliação, que é o que nos importa, é justamente as ferramentas, as técnicas, os instrumentos que eu utilizo para quê? Para coletar evidências de aprendizagem. Os dados que eu coleto são evidências de aprendizagem. E o que é que eu vou fazer com esses dados? Eu vou analisar, eu vou sintetizar e eu vou comparar. Eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com o padrão que eu estabeleci previamente para esta aprendizagem. Qual é o meu padrão para estabelecer a aprendizagem do meu aluno? É o currículo? São os objetivos da disciplina? É o programa de unidade didática? É ementa? É o perfil do egresso? São os objetivos que eu coloco da aula? Isso tudo é padrão previamente estabelecido, tá? E aí, como se não bastasse, eu uso tudo isso para gerar uma decisão e uma atitude. Então, não basta só eu escolher um instrumento que vai coletar dados para mim, eu analisar esses dados, eu entender, interpretar e comparar esses dados com o padrão, como eu tenho que tomar uma atitude a esse respeito. E não é só uma atitude diante dos próprios dados que eu coletei, mas é também das variáveis que estão relacionadas a estes dados. Eu vou já explicar um pouquinho mais a esse respeito quando a gente for
para a próxima parte, que vai ser depois dessa atividade também interativa. Ai, Alana, lá vem outra atividade. Sim, outra atividade para vocês não dormirem no ponto, tá? Então, a gente vai agora para a atividade do Mentimeter. O link está na descrição do vídeo e eu vou colocar aqui de novo para vocês, tá? Vixe, eu esqueci que eu nem coloquei o do Padlet, né? Desculpa aí, gente. Deixa eu colocar agora do Mentimeter mais rapidinho. Vocês vão colocar 3 elementos, 3 coisas que fazem parte, que compõem a avaliação da aprendizagem, considerando o que a gente conversou até agora, tá? Então, vocês vão colocar 3 coisas aí que fazem parte da avaliação da aprendizagem, considerando o que a gente conversou até agora, beleza? Então, vão lá, 1 minutinho para vocês responderem. Qualquer problema no acesso, gente, coloca no chat, tá? Opa, já tem resposta chegando. Já tem resposta chegando. Eu acho que esse primeiro respondente já assistiu essa palestra. Muito bom. Quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma atividade, que esse é o link aqui, que está no chat, também está na descrição do vídeo, o link Mentimeter, para você colocar 3 elementos do que compõem, que fazem parte da avaliação da aprendizagem, para você, na sua opinião, tá? E aí eu estou dando uns minutinhos para poder as pessoas fazerem a inserção. Olha só que bacana. Vou falar do Mentimeter, tá? O Mentimeter, ele é uma ferramenta, ele está na língua inglesa, mas você pode clicar com o botão direito do seu mouse e traduzir ele para o português. Ele é uma ferramenta gratuita e você tem várias opções de utilização dentro dele. Essa que eu estou utilizando é a nuvem de palavras, tá? E aí você pode utilizar questão de escala, questões abertas, são interações que você faz com o público. Então, ele não faz a identificação do usuário, mas ele coloca aqui a quantidade, ó. Então, eu posso ver, peraí que meu computador está no meio. Eu posso ver que já tem 14 pessoas que responderam, né? Tem um númerozinho, vocês estão vendo aí, ó. Estou passando o cursor aqui para vocês verem. Então, é uma ferramenta muito bacana para você utilizar no início da aula, no final da aula, ou no momento, durante uma determinada atividade que você queira saber a opinião rápida das pessoas. Enfim, é bem bacana essa ferramenta, ela também é uma ferramenta interessante. O intérprete caiu. Vou só esperar um pouquinho. Opa, caiu a internet dele mesmo. Ai, que pena. Bom. É uma ferramenta... Vou continuar, então. Pronto? Voltando. Pronto. É uma ferramenta, então, que você pode captar a opinião dos seus estudantes sem a identificação deles. Então, aqueles estudantes que são um pouco mais inibidos, são mais tímidos, eles conseguem participar e participam de uma forma até muito diferente da aula, né? Então, você consegue ter uma participação maior desse aluno. Então, é uma ferramenta bem interessante, tá? E aí, esses nomes que estão no meio em destaque, olha aí, a Gardênia já utiliza o Mentimeter. Esses nomes que estão aí no centro em destaque foram os nomes, os elementos que vocês mais colocaram, e aí ele destaca esses elementos, tá? Então, vocês colocaram feedback, conhecimento
e objetivo. E vocês colocaram também instrumento, tomada de decisão, processo, trocas, critérios, reflexão, avaliação teórica, coleta de dados, compreensão do conteúdo, comportamento, autoavaliação, e todos vocês estão corretos, tá? Todos esses elementos fazem parte da avaliação da aprendizagem. E aí, se eu fosse categorizar essas respostas de vocês, eu teria esses 3 grandes elementos: objetivos de aprendizagem, instrumentos de avaliação e comunicação dos resultados. Olha só, vocês falaram objetividade, instrumento, está lá dentro de instrumentos de avaliação. Feedback, processo, pode estar na comunicação dos resultados. Vocês falaram objetivos, pode estar onde? Nos objetivos de aprendizagem, né? Conhecimento, conteúdo também, né? Então, essas 3 grandes categorias são os elementos que a gente diz que não pode faltar na avaliação da aprendizagem. Quando você vai fazer uma avaliação, assim como você vai planejar, a Francineide também já usa o Mentimeter, muito bom, Francineide. Você precisa destacar o objetivo daquela aula, beleza? Só que quando a gente está falando de avaliação da aprendizagem, ou seja, eu quero evidenciar o quanto e o que foi aprendido, então eu vou destacar os objetivos da aprendizagem. Então, o meu foco vai ser o conhecimento, a atitude, o procedimento que o meu aluno precisa fazer, ou que eu preciso ver ele fazer para que eu evidencie essa aprendizagem. Beleza? Geralmente, o objetivo eu coloco o verbo, que vai aí trazer a operação cognitiva, eu coloco o conteúdo, a área do conhecimento, que é o objeto do conhecimento, e trago aí, manifesto em um contexto. Então, um exemplo de objetivo de aprendizagem é identificar os elementos que compõem uma avaliação do processo formativo da aprendizagem, ok? É um objetivo de aprendizagem. E aí, como que eu posso evidenciar isso de vocês? Eu posso fazer o Mentimeter, eu posso fazer uma questão de múltipla escolha, posso fazer uma questão aberta, posso simplesmente pedir, né, se eu estiver no Meet ou no Teams, enfim, pedir para que vocês liguem o microfone e falem. Então, são formas de eu coletar esse objetivo de aprendizagem, que aí eu chego aonde? Nos instrumentos. Então, quando eu vou pensar nos instrumentos de avaliação, eu estou conectada com os objetivos de aprendizagem, tá? Então, esses instrumentos de avaliação, eles estão relacionados com os conteúdos e os comportamentos que eu quero evidenciar. E aí eu preciso estabelecer com muita clareza, e aí chega aqui o momento da transparência e da justiça, né? Eu preciso evidenciar os critérios e as medidas dessa habilidade e dar ciência ao aluno sobre essa habilidade. Então, é importante que o meu instrumento de avaliação, que podem ser provas, questionários, checklist, portfólios, podem ser vários instrumentos, eles tenham critérios bem definidos. Então, o aluno saiba o que está sendo avaliado ali, quanto aquilo vale, a que vai ser comparado, tá? É muito importante a gente dar essa transparência. Por quê? Porque se a avaliação da aprendizagem é para acompanhar o processo de aprendizagem, é para ser o termômetro do processo de aprendizagem, então eu tenho que evidenciar esse processo. E ninguém mais sábio dentro desse processo do que o próprio aluno que aprende. Então, se eu deixo o aluno fora desse processo, eu não estou fazendo avaliação da aprendizagem. Tá? Tem alguma coisa aí divergente ao que eu estou pensando, tá? Então, presta bem atenção. Tu tem que dar muita transparência para o teu aluno de como ele vai ser avaliado. Ah, professora, quer dizer que eu não posso pegar aquela nota de rodapé lá do livro que ele leu e colocar como uma questão objetiva, não, na prova? E aí, qual que é a minha resposta para isso? O que é que vocês acham? É melhor não me perguntar isso, né?
Claro que não, né? Qual é o objetivo de aprendizagem de fazer isso? Qual que é aí a evidência de aprendizagem que você quer manifestar? Se ele tem uma boa memória, né? O que você quer manifestar com essa propositiva de questão, né? Então, até quando a gente vai fazer e a gente elenca a prova como nosso instrumento preferido, a gente precisa fazer questões que realmente tenham critérios, né? Se você pergunta, eu já dei esse exemplo em outras palestras, né? Se você pergunta para o aluno, né, o que você sabe sobre a Idade Média, pode esperar aí qualquer resposta que ele vai levar a pontuação, porque ele está certo. Ele vai dizer o que ele sabe, ok? Ele vai atender, se ele disser que não sabe, ele vai atender a questão, porque não tem critério. Ah, Lana, não, mas eu queria que ele respondesse que a Idade Média foi um período dentro... Ah, então coloque isso através de critérios dentro da sua questão. Cite duas diferenças do sistema econômico entre a Idade Média alta e a baixa Idade Média. Por exemplo, você está contextualizando, você está quantificando, você está pedindo para que ele cite, elenque, liste, ok? Então, critérios precisam ser bem construídos para que não só o teu instrumento ele consiga captar boas evidências, como ele também seja muito transparente dentro desse processo, ok? E aí, não menos importante, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso. Né? Ok, Alana, eu vi, aqui tem critérios, tem uma medida, os alunos levaram tantos pontos, e agora, o que é que eu faço? Comunicação dos resultados, feedback, como bem alguém pontuou. A gente não só dar uma devolutiva quantitativa dessa evidência de aprendizagem, como precisamos dar uma evidência qualitativa. E aí é importante que a gente entenda que os atores desse processo não são só os alunos, são também professores, coordenadores, são pedagogos, psicólogos, são pais, ok? Então, nós temos toda uma comunidade interna que dependem desses resultados ou desses dados para melhorarem as suas ações dentro da instituição. E uma instituição universitária como a UFMA, ela tem muitos departamentos que eles precisam desses dados que muitas vezes estão nessa medida quantitativa para operacionalizarem algumas ações. E aí, quanto mais qualitativo nós formos no instrumento, um feedback melhor a gente vai dar e também indicadores melhores a gente entrega para esses departamentos, ok? Então, aqui não está em voga se a nota é importante ou não. O que está em voga aqui é como as evidências de aprendizagem são comunicadas. E aí, cada ator vai precisar de uma medida diferenciada. Né? A família, ela pede da gente uma nota, né? Mas que nota ele tirou? Né? O aluno pede da gente uma nota, mas será que a nota é importante, tão importante para ele quanto saber em que grau ele aprendeu alguma coisa e como ele pode melhorar aquilo ou potencializar aquilo? Né? Então, quando a gente começa a investir num feedback qualitativo a respeito da aprendizagem que está relacionada com aquele objetivo que eu lá no início planejei, a gente consegue trazer para o aluno um mecanismo de autorregulação. A gente consegue trazer para o aluno uma cultura que está voltada para a aprendizagem e não para a métrica de resultados. Tá? A gente consegue, inclusive, planejar e replanejar as nossas ações quando a gente tem evidências muito bem incorporadas dos nossos instrumentos. Tá? De fato, já chegou aqui uma pergunta bem dentro dessa temática, né? Não raro, professores apresentam as notas ao final das disciplinas, todas as notas de uma só vez. Qual o impacto na aprendizagem dos alunos? Me respondam vocês. Quais os impactos que vocês tiveram quando vocês fizeram as provas na época que vocês eram alunos? Me digam. Qual era o sentimento e a sensação que vocês tinham? Além do medo, da ansiedade,
da impotência? Quais eram os sentimentos que vocês tinham, gente? Será que a gente precisa reproduzir esses sentimentos? Será que não dá para a gente transformar essa realidade em outra, diferente da que a gente viveu? Né? Muitos professores comentam assim, Alana, eu vivi isso e nem morri. Estou aqui para comentar, estou aqui para falar. Você, né, meu querido? Você, né, minha querida? E os outros que são diferentes de você? Será que realmente eles vão aguentar firme como você aguentou? Será que isso não vai ser transgredido na personalidade dele? Isso que você impacta pedagogicamente, que nem pedagogicamente é, dentro desse resquício de punição que é a prova, que nem a avaliação é a prova, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar e pensarmos juntos, tá? Muitas pessoas perguntam, Alana, eu não vou perder tempo pensando em avaliação qualitativa quando o sistema pede uma nota. Né? Aí eu falo o quê, né? Tá. Pensei que você era mais criativo, né? Pensei que você estava preocupado com a aprendizagem, né? Não tem muito o que dizer, o que é que eu vou dizer, né? Então, se a gente não consegue mudar com a sistemática de notas e nem os departamentos, porque a nota é o que quantifica e estabelece as medidas de merecimento, a gente pode, pelo menos, né, minimamente mudar a avaliação que a gente faz dentro da sala de aula, que está sob a nossa responsabilidade de professores, para agregar valor e agregar um valor, de fato, de aprendizagem. Né? Não é porque é isso que o sistema quer, que é isso que eu vou reproduzir. Que é isso que eu vou fazer sem pensar, sem refletir, sem criar uma consciência pedagógica a esse respeito. Então, mais lá cedo me perguntaram, né, o que é que a gente faz para motivar os professores para avaliarem no ensino remoto? Na verdade, os professores já estão avaliando no ensino remoto e a gente sente muita falta de avaliar no ensino remoto porque a gente já perdeu o controle do tempo e do espaço da aprendizagem do aluno. Porque antes, quando a gente tinha a sala de aula, que estava todo mundo enfileirado na nossa frente, olhando para a gente tinha a falsa segurança de que eles estavam aprendendo. Só que eu nunca vi pesquisa nenhuma que mede a aprendizagem pelo olhar. Se vocês souberem de alguma, pelo amor de Deus, comenta aí que eu vou ler assim que eu terminar essa palestra, tá? Mas, de fato, não tem. Então, a gente trata o resto cientificamente, a avaliação a gente faz como um dia alguém fez com a gente. Olha só que discrepância que a gente tem, né? Então, quando a gente olha para a avaliação e a gente olha para o processo de aprendizagem, ela está para esse processo, ok? Para nos permitir não só entender o processo de aprendizagem do nosso aluno, mas também de evidenciar e de saber o que nós precisamos fazer para melhorar no nosso ensino que vai atingir esse processo de aprendizagem. E aí a gente tem que fazer tudo isso sem estar dentro da cabeça do aluno. Seria bem mais fácil, obviamente, abrir a cabeça do nosso aluno, colocar tudo que a gente quer lá dentro, fechar e vamos embora, né? Mas não. A gente tem que fazer tudo isso de uma forma indireta, para que o aluno, com a sua energia, com a sua motivação, com a sua vontade de aprender, com o seu foco, ele de fato possa aprender. E aí a mesma coisa que eu trago para os professores. Então não dá para eu motivar um professor que ele acha que a prática dele está certíssima. Eu preciso desequilibrar esse professor. Eu preciso fazer esse professor pensar e refletir se de fato o que ele faz evidencia a aprendizagem do aluno e se ele dá um comentário, um feedback, se ele dá uma devolutiva qualitativa para esse aluno melhorar e se autorregular. Beleza? Então, a avaliação ela é parte de um processo que resguarda a aprendizagem. Ela não está segregada da aprendizagem. E aí, quando a gente fala de recuperação da aprendizagem, as funções da avaliação que foram estudadas ao longo dos anos, elas trazem justamente funções que estão ligadas a tempos, a momentos de avaliação.
Então, quando você recebe o aluno, né, quando você abre uma turma nova, quando você inicia um período ou uma temática, você precisa fazer uma avaliação diagnóstica, você precisa conhecer a bagagem que seus alunos estão trazendo para que você possa, obviamente, fazer algumas modificações no seu planejamento, até no conteúdo programático da disciplina. Tá? Então, a avaliação diagnóstica ela já vai aí ser um termômetro inicial para você articular os objetivos e como que você vai planejar o seu processo pedagógico. Durante esse processo que você está se relacionando com as metodologias ativas, porque o que importa é a aprendizagem, o ensino é um meio para que nós tenhamos aprendizagem, e aí você vai avaliar de forma... Opa, caiu de novo. Nosso intérprete caiu. Vou esperar só um pouquinho, que da outra vez ele caiu e voltou. Não sei se é o horário já. Pode ser, né? Que ele tinha outro compromisso. Então, vou continuar mesmo assim. E a avaliação formativa, ela vai servir justamente dentro desse processo de ensino para ir regulando as intervenções para os estudantes. Então, você traz uma unidade, você traz um objetivo de aprendizagem a longo prazo, então você vai ali avaliando, você vai ali gerando evidências para saber o que é que você precisa mudar ou não. E só no final, você traz a avaliação somativa, que é a avaliação que vai certificar aquelas aprendizagens. É a avaliação realmente dos finalmente, tá? Nós passamos muito tempo entendendo errado a avaliação da aprendizagem. Nós passamos muito tempo fazendo a avaliação somativa e só. E aí, quando chegava lá na avaliação somativa, não tinha o que fazer. Ou o aluno era aprovado ou era reprovado. E aí a gente cria um monte de outras angústias. Porque se ele era reprovado e ele passou um semestre inteiro acompanhando todo aquele conteúdo da disciplina, se ele era reprovado ao final, alguma bagagem ficou. E aí ele vai refazer aquela disciplina tal qual a disciplina é, às vezes até nem tem opção de escolher outro professor, com o mesmo professor, e ele vai rever tudo aquilo de novo, até chegar numa avaliação final. E aí eu pergunto, como que a gente trabalha com a motivação do aluno assim? Como que a gente trabalha com recuperação da aprendizagem dessa forma, se a gente nem evidenciou a aprendizagem que realmente existiu? Difícil, né? Então, essas funções da avaliação, quando elas são bem utilizadas e quando elas são, de fato, trazidas à tona, a forma como a gente olha para a aprendizagem é uma forma muito mais tranquila, segura e confiante. Tem até umas piadas, né, bestas por aí. Eu não vou contar porque eu não sei contar piada, né? Eu rio antes da piada acabar, é ótimo. Eu contando piada é uma graça. Mas tem até umas piadas por aí que é um engenheiro que está, né, dentro do avião. E aí, quando ele sabe que o avião foi construído pelos alunos, né, perguntam se ele não tem medo ou não. E ele falou, muito seguramente, que não tem medo nenhum, porque nem sair do chão o avião vai. Eita, não é uma piada, né? Assim, gente, é uma piada assim, né? Que não tem graça, né? Eu rio, mas não é uma coisa que tem graça. Então, quão certo, quão seguro, e aí eu vou falar de forma positiva, nós estamos da aprendizagem que nós incrementamos na vida acadêmica e profissional dos nossos estudantes, que estão sob a nossa tutela. Como que a gente pode seguramente dizer que o estudante que está saindo daquela disciplina A, B, C ou D, ele vai ter aquela determinada competência quando ele chegar ou quando ele realmente for atuar lá no mercado, no mundo do trabalho, ou quando ele for se deparar com algum procedimental que ele precise, né? É uma responsabilidade muito grande e a gente só consegue, de fato, dar conta desse processo quando a gente tem essas funções de fato, dentro do nosso percurso de ensinagem, tá? Bom, exatamente, Beth, o estudante tem que ser o centro e o professor o mediador. E aí não vem com aquela conversa de que o estudante tem que ser o centro, então tudo agora é do jeito que o estudante quer, do jeito que... Não, gente.
estamos só fazendo uma analogia, dizendo que o centro é o processo de aprendizagem e de que o ensino é um meio para aprender, e aprender de uma forma intencionalizada, aprender de uma forma cientificamente arquitetada, tá? Porque aprender, a gente aprende de qualquer jeito, a gente aprende com a vida, com os erros, com os colegas, com os pais, a gente aprende de forma empírica com as nossas sensações, com as nossas percepções, porque nós fomos criados para isso e cognitivamente nosso sistema responde muito bem. Mas o ensino que nós temos dentro da nossa educação formalizada é para uma aprendizagem intencional. É para uma aprendizagem intencional. E essa intencionalidade está resguardada nos documentos curriculares aos quais nós seguimos e que nós tiramos de lá os nossos objetivos de aprendizagem. Ok? Então, o centro é a aprendizagem. O ensino vai ser a forma como essa aprendizagem vai ocorrer. Tá? Alana, mas se o ensino, e aí a gente entra em outra seara, né? Mas se o ensino ele se volta só para só para a exposição do conteúdo, como que eu vou trabalhar com essas aprendizagens que você está falando? Né? E aí você escolhe uma só forma de trazer um conteúdo à tona. E isso não evidencia 100% da aprendizagem, né? De acordo com as pesquisas na área da psicologia, a aprendizagem ela é um fenômeno de múltiplas variáveis que vão depender desde o cognitivo, orgânico, biológico do indivíduo até a expectativa e interesse que ele tem a respeito daquilo que ele vai aprender. Então, não dá para a gente esperar que os nossos alunos aprendam com exposição oral. A gente precisa interagir, a gente precisa perguntar. E a avaliação, ela está aí justamente para a gente fazer essa atividade com o nosso estudante. E agora, no ensino remoto, a gente pode pensar essa atividade avaliativa com o nosso estudante, atribuindo, né, uma confiança, vou dizer assim, em algumas tecnologias, mas para a gente conseguir isto, a gente precisa, obviamente, planejar muito bem, conhecer essas tecnologias, delimitar esse contexto, olhar para o cenário de acessibilidade que essas tecnologias têm dentro dos contextos dos nossos alunos, tá? Exemplo, Alana, eu sempre trabalho com os meus alunos por meio do Google Formulário. Eu faço muita coisa lá e eu sempre utilizo o Google Formulário. Mas no dia da prova eu vou utilizar o Socrative. E por que você vai fazer isso? Não, porque é uma ferramenta que eles nunca mexeram. Então, não vai, né, dificultar a destreza tecnológica em detrimento ao objetivo de aprendizagem de conteúdo que está lá dentro? Então, perceba isso, tá? Perceba se os seus instrumentos ou softwares que você está escolhendo, eles estão realmente relacionados com os objetivos de aprendizagem. Aí você fala, Alana, mas não tem como avaliar a prática, depende da prática. Depende daquilo, da competência que está relacionada àquela prática. Divide isso em objetivos de aprendizagem e vê o que dá para avaliar e vê o que dá para avaliar remotamente, o que dá para avaliar quando realmente tiver no físico presencial. Né? E aí, enfim, eu tenho outra pergunta aqui, né? Como avaliar as competências e não só o conhecimento? É justamente assim. Você não utiliza só a prova, você utiliza objetivos de aprendizagem que estejam relacionados ao conhecimento, às habilidades, aos procedimentos. Você utiliza instrumentos que estejam coniventes com esses objetivos de aprendizagem. Por exemplo, a gente avalia os alunos por meio de seminário, exposição oral para uma turma, correto? Beleza. Mas, gente, olha a riqueza que é a avaliação do seminário. O seminário, ele não é só uma exposição direta para o espectador. Ele é uma roda de conversa e discussão que pode ter a partir daquilo que é deflagrado como conteúdo. E esse conteúdo, ele pode estar não só de uma forma expositiva, mas ele pode estar de uma forma interativa. Então, quando a gente olha para o seminário da forma como ele realmente deveria ser, e não simplesmente como uma
uma reprodução das nossas aulas expositivas. A gente vê no seminário possibilidades de capturar aprendizagens a respeito de postura, de eloquência nas falas dentro de uma organização lógica, interação com o público, perguntas que estimem respostas, não só respostas diretas, mas discussões a respeito daquelas respostas. Apresentação de um conteúdo que esteja também esquematizado ou esteja desenhado dentro de um esquema para o entendimento, né, das pessoas. Enfim, dá para a gente avaliar tanta coisa dentro do seminário e a gente perde por avaliar somente o conteúdo que foi dito lá dentro. Então, dentro de uma prática, de uma atividade, você pode vislumbrar diferentes objetivos. Você precisa saber quais objetivos você vai avaliar para que você escolha o instrumental. E aí, além disso, se o seminário for em grupo, você pode avaliar as relações interpessoais. Você pode passar formulários para os colegas se avaliarem, avaliação por pares, tanto os que estão assistindo quanto os que trabalharam em grupo, e as questões vão ser diferentes. E você pode pontuar, e depois você pode somar tudo e dividir. Tá? Então, a gente precisa perceber quais são as possibilidades e como nós vamos utilizar essas possibilidades, obviamente, dentro de um caminho procedimental que nos ajude a entendê-las, né? Então, não dá para a gente pensar em avaliação da aprendizagem, e aí você vai fechar seus olhos agora e vai dizer, não dá para eu pensar em avaliação da aprendizagem sem pensar em objetivos de aprendizagem, instrumentos de avaliação e o que mais? Comunicação dos resultados. Beleza? Ok. Então, as tecnologias, elas precisam ser bem planejadas, precisam atender à acessibilidade e precisam estar dentro de um contexto que seja não só conhecido pelo aluno, mas que faça sentido para aquela propositiva. Então, eu tenho o Kahoot, eu tenho o Google Forms, eu tenho o Socrative, eu tenho o Padlet, eu tenho o MindMeister, eu tenho tanta coisa. Mas aqui eu só deixei esses, né, para que vocês pudessem vislumbrar a respeito das questões objetivas e subjetivas. O Padlet vocês utilizaram no começo, o Google Forms vocês já devem utilizar no dia a dia de vocês e também vocês vão utilizar para me avaliar. O MindMeister, ele é um software para mapa conceitual, né, para quem gosta e tem interesse de traçar objetivos de aprendizagem que você avalie essas subjetividades dos seus alunos. O Socrative, do qual eu falei, que são questões objetivas, complete e verdadeiro ou falso. E o Kahoot, que é o queridinho dos últimos tempos, né? Ele é um jogo gamificado, mas que ele pode ser utilizado também como instrumento, porque ele tem temporizador. Então, você pode utilizar o Kahoot valendo ponto, valendo nota, né? Enfim, dá para fazer um monte de questões dentro dele que sejam lúdicas ou não. E tem também o Google Forms, que você pode utilizar tanto questões objetivas como de seleção, como upload de arquivo, como resposta curta, resposta mais longa. Lá você pode pôr um vídeo para o aluno assistir para embasar a resposta dele. Enfim, tem muita coisa bacana também no Google Forms, beleza? Então, aqui é mais ou menos um quadro bem resumido, tá, gente? Que vocês podem fazer de consulta. E aí, já estou chegando nos meus finalmente e peço para que vocês me avaliem, tá? Se vocês gostaram dessa fala, se foi produtivo, se foi interessante, o que eu preciso melhorar, me deem um feedback, ok? A respeito de como vocês conseguiram entender e interpretar a avaliação da aprendizagem. Vou colocar, o link está na descrição, mas eu vou colocar o link aqui também e vou me ajudar a colocar lá no chat para vocês, tá? Para que vocês possam fazer essa avaliação. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo, né, que ele falou assim, ó, acredito que o conceito apresentado até aqui, sem dúvida, é a forma ideal. Mas o mundo lá fora, mercado de trabalho, vestibular, etc., não apresenta um caráter totalmente avaliativo, um caráter qualitativo, né? Exatamente. Bom,
Vamos lá. Eu parto da premissa da gente pensar qual que é a função da escola, tá? E quando eu falo escola, eu estou falando de instituição de educação formal. Estou falando de universidade também, tá? Qual que é a função da universidade? E aí eu nem vou adentrar muito, né, nos eixos de extensão, ensino e pesquisa, porque daí agrava ainda mais a função que a universidade tem. Porque se a gente for para a escola, né, a gente já tem aí uma simplificação. Mas o fato é que, quando a gente olha para esses indicadores, para essas avaliações em larga escala, né, para essas formas de seleção que tem fora e que também tem na universidade, geralmente são medidas quantitativas, porque é o que se consegue fazer do nível estatístico, do nível da métrica, do nível da, como eu posso dizer, da métrica mesmo, tá? Mas quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, avaliação de sala de aula, que a pessoa está em formação, a gente precisa tirar um pouco a atenção desses indicadores no sentido de não comprometer a aprendizagem do indivíduo, tá? Então, assim, Alana, mas você tá falando de uma coisa que vai ser divergente daquilo que ele vai ter lá fora. Mas entenda, ele está aprendendo aqui. Quando eu trago que o erro dele é motivo de punição e não de autorregulação, eu estou mostrando para ele que ele não pode errar. Que lá fora é inadmissível um erro. Quando, na verdade, não é assim. Nós sabemos que não é assim. Nós podemos errar. Nós somos pessoas. Às vezes, esses erros, eles têm aí uma dimensão financeira, uma dimensão emocional, enfim. Mas isso faz parte da nossa experiência, isso faz parte da vida. E aí eu fico muito desconfortável, né? Quando eu olho, por exemplo, aqui a gente tem um sistema muito forte de avaliação estadual que se chama SPAES. Quando eu olho para o ensino fundamental, que eu vejo que o fim é o SPAES, eu fico angustiada. Quando eu olho para o ensino médio, que eu vejo que o fim é o Enem, eu fico angustiada. Quando eu olho para a graduação, que vejo que o fim é o ENAD, eu fico angustiada. Porque estas são avaliações para a implementação de políticas públicas. São indicadores que, às vezes, até por amostragem, eles são compostos para definir ações de políticas públicas. E não necessariamente de autorregulação ou de regulação do processo de aprendizagem. Então, a gente está colocando avaliações de diferentes naturezas dentro de um mesmo espaço que não convém. Se eu for falar do se eu for falar do ponto de vista científico, isso é inadmissível. E humanamente falando, a gente faz isso. Então, para mim, é um erro científico. A gente tem as avaliações em larga escala que servem a uma métrica, que servem a políticas públicas, e nós temos as avaliações da aprendizagem, que servem a um indivíduo, a formação integral desse indivíduo, a profissionalização desse indivíduo. Ok? Então, isso é diferente. Não dá para a gente colocar medidas diferentes dentro de um mesmo saco. Não tem como. Não tem. Agora, é óbvio que eu também não vou ser hipócrita a ponto de dizer que o aluno ele vai fazer todo o ensino médio ou toda a graduação sem saber que lá no final ele vai ter um exame nacional para fazer. Isso aí é burrice, né? Pelo amor de Deus. A gente vai dizer que ele tem um exame para fazer, que esse exame serve para isso, para aquilo outro, e que o exame é assim, 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 e a gente vai fazer um simulado para ele saber como é que é esse exame, para ele não chegar lá despreparado. Para ele não chegar lá sem saber o que a realidade o espera. Ok? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Nem é começar a fazer a avaliação da aprendizagem com questões do ENAD, ok? E nem deixar de trazer as questões do ENAD para os alunos conhecerem.
é ter um equilíbrio. O segredo da vida é ter equilíbrio. Então, se você consegue equilibrar de forma qualitativa, mesmo utilizando uma métrica quantitativa no final, o processo de aprendizagem do seu aluno, se você consegue equilibrar isso e você consegue trazer para a sua prática parte do que você evidencia dessa aprendizagem, você com certeza também vai se equilibrar como profissional, como docente, porque você está aí para isso. Você é professor, você está para o ensino, e o ensino está para a aprendizagem, ok? Então, a gente precisa olhar para a avaliação com um olhar não só não só com o olhar reprodutor, não só com o olhar tradicional, mas a gente precisa olhar para a avaliação com um olhar muito mais sensível ao que realmente é o conceito, ao que eu estou fazendo e ao que precisa ser feito. Tá bom? Bom, o Hélio colocou, né? Temos o exame de suficiência de nossa profissão que tem sistematicamente reprovado por volta de 70% dos graduados. Como fazer isso melhorar? Caraca, que pergunta, Hélio! Sextou, né? Essa pergunta foi assim, sextou bem sextado, né? Bom, primeiro, tá? Deixa eu falar uma coisa. Com certeza vocês têm uma equipe aí de pesquisador na área de avaliação, de estatístico, de psicólogo, de pedagogo. Vocês têm uma equipe multiprofissional que deve tomar conta desse exame de suficiência, porque um exame que vai avaliar competências, ele não é um exame realizado ou produzido, elaborado por uma pessoa só, né? Ele é produzido a várias mãos, ele é produzido a várias métricas, né? E considerando estatística, considerando uma teoria para fazer análise desses elementos, dessas respostas, enquadrar isso numa escala de proficiência. Então, acho que isso vocês já fazem, né? Então, precisa-se fazer uma análise dos resultados, a ponto de enxergar o que se é avaliado e o que se faz, de fato, na formação profissional. Isso está integrado, isso está relacionado, ou se forma dentro de um currículo e se avalia dentro de uma expectativa que não está dentro do currículo. Então, mais uma vez, equilíbrio, né? E como que a gente consegue esse equilíbrio? Tem uma métrica dentro das avaliações em larga escala, não foi isso eu vim aqui para hoje, eu vim hoje para cá, não foi para isso, mas existe uma métrica, existe toda uma teorização a respeito da medida nas avaliações que precisam ser observadas para que as medidas, as evidências qualitativas, elas cheguem mais perto de uma probabilidade de um entendimento, né, dentro dessas medidas quantitativas que vão trazer para nós essa escala de proficiência, por exemplo, tá? Então, não dá para eu dizer para você o que está acontecendo, eu tenho que fazer, no mínimo, uma avaliação externa para saber como que é esse exame, como que a equipe desenvolve, qual que é o currículo, qual que é o curso, quantos alunos tem feito, em que época tem feito. Eu preciso fazer um exame mesmo, tá? Quando a gente vai para o médico, eu digo assim, né? Eu digo para o médico, por exemplo, eu vou ao médico e digo assim, eu tô com uma dor aqui no pescoço. Ele não vai dizer, é frescura. Ele não vai dizer, é uma distensão muscular. É uma dor é um nervo que foi. Ele não vai dizer. Ele vai passar um monte de exames para eu fazer, para eu poder descobrir mais ou menos a que está ligada essa dor. E esses exames, eles vão ser desde do muscular até o que tem de proteína no meu sangue. Então, veja só, a avaliação, ela não é diferente disso. O avaliador, a figura do avaliador, ele não vai ser diferente disso. Eu preciso examinar para que eu possa, de fato, dar um diagnóstico, para que eu possa dar uma resposta para o meu paciente, né? E aí eu já estou falando mais do âmbito das políticas públicas, tá? Estou falando mais desse âmbito
desse ferramentário das avaliações externas. Então, eu preciso fazer uma série de exames e constatações para, de fato, dar um diagnóstico, tá? Então, não é algo tão simples de se resolver, mas também não é impossível, existe toda uma configuração para isso, tá? Só para finalizar, Ivan, por gentileza, coloca lá os meus slides. Tem aqui algumas referências para vocês, eu não sei se vocês já conhecem, mas algumas obras pedagógicas que eu gosto muito e que eu sempre recomendo, porque traz aí o miudinho do conceito pedagógico, do ensinar e do aprender, tá? Bem como da avaliação, que é o professor Zabala, A Prática Educativa, é uma obra muito bacana. Por que planejar? Como planejar? A Santana traz uma estrutura lógica muito bacana para avaliação dentro dessa obra. O ensino híbrido, que é o queridinho, que está todo mundo lendo agora, né, para saber como que a gente vai fazer dentro dessa arquitetura que nós estamos, sem ser fisicamente presenciais. Então, como que a gente vai fazer tudo isso? E é bem bacana ler, porque ele traz muito de metodologia ativa, ele centra muito o processo de aprendizagem, a gente pensar a partir disso. E a avaliação da aprendizagem do meu querido pesquisador, professor Lucchesi, né, que é referência a nível nacional a respeito de avaliação diagnóstica, depois do queridíssimo professor Viana, que já não está mais entre nós, mas que também é uma referência muito boa, viu? Heraldo Marilyn Viana é uma referência muito boa, viu, Hélio? Sobre avaliações, programas de avaliações e avaliações em larga escala. Foi ele quem descortinou todas as teorias norte-americanas aqui dentro do Brasil e trouxe a tradução de algumas obras. Trouxe vários pesquisadores da avaliação para que a gente pudesse entender e para que a gente pudesse projetar para dentro do nosso sistema educacional um sistema de avaliação que pudesse condizer com a nossa realidade. Então, muito bacana também. E aí, deixo meus contatos, para quem quiser conversar mais comigo, quem quiser saber mais coisa, lá no Instagram, eu tô lá no Instagram, então eu posto umas coisas bem legais, assim, oportunidades, cursos, bem legal. Meu Instagram, que era pessoal, agora é meio profissional, assim, @profa.alana, com L2Ns. Tem um canal no YouTube também que eu fiz uma série de lives, ensinando algumas ferramentas, falando sobre interação no ensino remoto, etc. e tal. E tem também 2 links do Telegram, que é um que fala diretamente comigo, né? Em vez de eu dar o meu WhatsApp, eu dou o meu Telegram, que é @profalana, que eu gero um link. Então, eu resguardo um pouquinho, né, a privacidade do meu número de telefone, que eu acho que vocês também têm sentido falta disso, né, meu povo? E também tem um canal no Telegram. O canal do Telegram é assim, você se cadastra nesse canal e você recebe as mensagens desse canal. Você não interage, tá? Mas se você quiser interagir, tem um grupo lá, quando você quer comentar a postagem, aí ela vai lá para aquele grupo, mas isso não é obrigatório, tá? Então, é também bem bacana. E esse canal Prof Explica todos os dias que Deus me dá, eu deixo um post lá falando de avaliação, de tecnologias, de formação de professores, de algumas metodologias ativas, enfim. Sempre, todo dia, eu estou falando sobre alguma coisa para os meus colegas professores, tá? Esses são os meus contatos. Desde já agradeço vocês e deixo aí a palavra já a Jaciara e a Ivetilde, né, nossas pedagogas, para que elas me digam aí quais são as perguntas cabulosas que tem aí para eu responder enquanto eu bebo aqui um golinho d'água. Fazendo aqui para o nosso chat privado e você já foi respondendo. Então, a gente não tem nenhuma pergunta a mais para fazer, mas quero lhe dar o feedback, né? Muitos comentários, parabenizando, um tema muito relevante. A dinâmica da live foi muito dinâmica mesmo, né? Muito interativa, então... os professores tudo respondendo, né, interagindo com você nas atividades. Então, professora, muito obrigada, viu? Quer falar alguma coisa, Vetilde? Sim, com certeza. Mais uma vez, só reforçar esse agradecimento assim, de todo o coração à professora Alana, pela sua disponibilidade, por essa fala rica, que expressa realmente uma experiência de trabalho. Isso é muito bom. Com certeza, nossos professores, agradecer a cada professor e professora que esteve conosco aqui até agora, né, partilhando, contribuindo. Professor Daniel Duarte, que é nosso diretor, está aqui presente, também reforçando esse agradecimento, viu, professora Alana? E, com certeza,
aprendemos, trocamos, e como foi dito aqui por um dos nossos participantes, a gente precisa realmente se desconstruir em momentos fortes, porque precisamos aprender coisas bem diferentes, como é este nosso momento aí de ensino híbrido e de ensino remoto, né? Então, nós também estamos nesse processo, nós, a equipe da assistência estudantil, aprendendo a correr atrás também de colegas de outros lugares, como agora, tá? E, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Com fé em Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.